Bom, pessoal, agora continuando nossas palestras, a gente vai chamar agora a Sarita Junqueira Rodas, que ela é presidente do Conselho do Grupo Junqueira Rodas. Ela vai dar uma visão aí do setor com a visão de produtores. Sarita, muito obrigado pela sua presença e boa palestra. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí pelo tempo de vocês em estar nos ouvindo para tentar arrumar soluções para os nossos problemas, né? Eu, quando fui convidada a participar, me senti muito honrada em poder estar compartilhando com vocês um pouco da nossa visão de produtor dentro da porteira, como a gente chama, e até um pouco esperançosa em saber que um evento como esse pode nos escutar, nos representar e trazer soluções para o mercado. Ontem, na nossa palestra de abertura, a gente cada um pontuou algumas coisas relevantes dentro da sua ótica, do que entende que o setor precisa. E eu vou compartilhar algumas coisas. Aqui eu separei pelo menos uns 4 pontos, tá? É uma responsabilidade muito grande falar depois do professor Marcos. Ele, inclusive, compartilhou vários pontos que eu tenho mais absoluta certeza que são importantes, e alguns vão ser, os meus pontos vão ser, lógico, que compatíveis ou até similares. Se fosse me dado esse tempo para colocar um único problema ou uma única dor a ser resolvida, eu com certeza escolheria falar das dores da gestão. As dores da gestão do produtor e as dores da gestão da usina. É um setor extremamente importante para o país, extremamente importante para o ecossistema global. O setor sucroenergético é uma energia renovável e não poluente ou menos poluente, diante de cada linha que você queira adotar, mas ele tem um longo espaço ainda para melhorar a gestão de forma geral, seja gestão de custos, seja gestão de controle, seja gestão de transparência da usina para com o produtor, seja gestão interna da usina, seja gestão interna do produtor, que isso vai fazer que ao longo do tempo tenha resultados de aumento de produto final. É a minha visão. Eu acho que quando a gente melhora a nossa gestão, a gente melhora o resultado do produto final. Porque eu não estou só falando em gestão para controle de custos e de produtividade. Sim, nesse ponto a gente também precisa que vocês tragam soluções. Mas eu estou falando de uma gestão global, uma visão geral de gestão, aonde possa pegar pontos, como o professor Marcos falou, partes de terras de usina que não são tão produtivas e ser entregue de forma real, porque tem visão da cadeia para um produtor que é mais eficiente, uma gestão realmente de colheita no momento mais ideal, uma gestão, lógico que de custo, de uso de insumos de forma mais abrangente, tanto para o produtor quanto para a usina. Então, quando aqui eu escolho como principal problema do setor a falta da gestão, é porque, na minha visão como produtor, o agro se desenvolveu muito em produtividade, em questões agrícolas, técnicas, foi aportando tecnologia para o campo e se tornou extremamente produtivo. Mas não se preocupou tanto, até por ser não ser a formação do agrônomo e nem do produtor, a gestão do agro como um negócio, como uma empresa. E nessa linha de problema, eu acho que vocês têm um monte de coisas a trabalharem. Aplicativos, transparência, gestão dentro da porteira, gestão de colheita, gestão de transporte, gestão interna dentro da usina. Eu não faz parte do meu dia a dia a gestão interna da usina, mas eu sou atingida diretamente
pela má gestão que ela tem, pelos maus controles, e isso atinge diretamente a minha colheita na hora errada, o meu planejamento mal feito. Então, a nível de gestão, eu acho que quem se focar para trazer essa solução para o produtor vai sim sair à frente. A tecnologia está aí, hoje a gente tem sistemas super relevantes, mas o agro ainda está capengando em sistemas de gestão. Eu falo isso de causa própria. Nós temos há mais de 16 anos um sistema de gestão na nossa empresa. Nós introduzimos um sistema que era de indústria. Tivemos que fazer de cada talhão de produtividade uma unidade industrial, porque há 16 anos atrás não tinha nenhum sistema focado em agro. Hoje existem sistemas pontuais e tenho uma má notícia, com custos-benefícios altíssimos. E quando a gente está falando em agro, pessoal, é importante vocês entenderem que o custo é muito importante, porque as margens do agro são extremamente apertadas. Não dá para a gente sonhar no agro em trazer uma solução que se torne inviável, porque o produtor não vai conseguir aportar. Nós temos riscos de meteorologia, nós temos riscos de produtividade, nós temos riscos com pessoas, nós temos risco com fornecimento, nós temos o risco do nosso comprador, do nosso cliente em não pagar, que isso é uma coisa sabida, que tem usinas que entram em problemas financeiros. Então, nós já temos N riscos para poder ter uma margem que consegue aportar uma tecnologia de solução em gestão com custo alto. E hoje o que tem de custo mais reduzido são pontuais, não atingem uma gestão global, pelo menos que seja do meu conhecimento. Eu não conheço um sistema de gestão global. Conheço sistemas de gestões eficientes, porém pontuais. Então, esse aqui faz gestão de irrigação, esse aqui faz gestão de produtividade, mas não tem um que faz a gestão da colheita, que faz a gestão do transporte, que faz a gestão da entrega, que faz a gestão, inclusive, de um outro ponto que eu vou colocar para vocês, que é da estimativa e produtividade. Então, quem se focar em gestão vai conseguir. Se focar em gestão de forma global, conseguir olhar a cadeia como um todo, dentro da porteira como um todo, até na hora que chega o caminhão na usina, e conseguir, inclusive, ter um sistema de gestão que consiga trazer transparência para essa chegada, para esse peso, para esse rendimento industrial do produtor, eu tenho certeza que solucionará um problema imenso. Mas a gestão é o principal, que eu acho que vocês deveriam se focar, mas não é o único. Hoje eu também gostaria de pontuar para vocês que a transparência na relação usina-produtor também deveria ser um ponto relevante de solução. Portais, aplicativos, comunicação eficiente. Nós temos, por exemplo, fornecimento com 3 usinas diferentes. É extremamente complexo o jeito de lidar com cada uma, totalmente diferente uma da outra. Nada é similar, nada tem uma padronização, e isso dificulta muito a gestão do produtor. Isso dificulta muito o relacionamento com o produtor. Isso dificulta, inclusive, os sistemas de negociação. Se você planta soja, você planta a sua soja hoje, você vai lá, Bolsa, Chicago, frete, vende isso e aquilo. Com usina não é assim. Você põe uma cana no chão hoje, ela vai ficar 7 anos sendo fornecida para uma usina que você não tem transparência, que você não sabe quanto vai ser naquele ano, que você não sabe qual vai ser o peso que vai ser aportado, que você não sabe qual vai ser o rendimento que vai ser escolhido. E, infelizmente, não é na má fé. E aí eu volto na gestão.
Eu entendo que isso é por uma má gestão interna também, do mesmo jeito que o produtor também muitas vezes não sabe por quanto ele pode vender o produto dele, porque ele também não tem uma boa gestão de custo. Então, se ele não tem uma boa gestão de custo, quem não sabe quanto custa, não sabe por quanto vende. Às vezes, ele pode vender pelo dobro do preço do mercado e ainda não paga os custos dele, porque ele não os conhece. Ou, às vezes, o custo dele é tão reduzido e ele também não sabe, que ele poderia estar fazendo negócios com margens muito maiores, crescendo o seu negócio e, por falta de gestão, não consegue. Um outro ponto muito relevante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é uma dor muito grande do produtor, é a dificuldade das estimativas de safra. Existe uma divergência muito grande entre usinas de metodologias de estimativa e existe uma diferença grande de estimado e realizado. A estimativa, ela influencia, mais uma vez a gente volta na gestão, ela influencia no fluxo de caixa do produtor, que fluxo de caixa é king, né? Fluxo de caixa é o rei da empresa. Ela influencia diretamente no fluxo de caixa. A estimativa, se bem feita e se somada a uma colheita com gestão eficiente, ela tem uma chance ainda melhor de ser confirmada, porque se você colhe a cana no ponto de maturação certo, a chance de você manter a estimativa é maior. Então, tem uma má estimativa, com uma péssima gestão de colheita, com uma péssima análise de colheita no ponto de maturação, que é um ponto do agrícola que eu vou reforçar para vocês. E, infelizmente, não existe ainda, que seja do meu conhecimento, uma metodologia de estimativa única e eficiente. E eu não consigo entender como não. Porque hoje a gente tem drone, hoje a gente tem satélite, hoje a gente tem tudo quanto é tecnologia, e a gente ainda tem um olhar muito humano para a apresentação dos resultados. A gente tem ainda um olhar muito humano para a apresentação da estimativa. E alguns contratos, assim como o nosso contrato, por exemplo, nós temos fluxo de recebimento e não recebimento contra entrega. E uma vez que eu tenho fluxo de recebimento, eu recebo por parte da minha estimativa. E se a minha estimativa não está correta, por mais que eu vou ter um acerto no final baseado na entrega real, eu tenho um problema de fluxo de caixa. Se ela é autoestimada, eu tenho que devolver dinheiro no final da colheita. Se ela é baixo estimada, eu recebo pouco de dinheiro durante a minha colheita, durante os meus custos, para ter um acerto grande no final. E isso também prejudica o fluxo de caixa da usina. Porque ele também lá no final, por mais que ele tenha processado, ele tem que me pagar a mais do que o planejamento financeiro dele contava com isso. Então, uma estimativa eficiente, e nós, como não somos produtores só de cana, posso dizer que uma estimativa eficiente, ela é fundamental para todo o setor agrícola. E quem quiser se desafiar a desenvolver sistemas de estimativa para outras culturas, eu tenho a mais absoluta certeza que vai colaborar com o desenvolvimento do agro. Porque a estimativa traz um planejamento global muito mais eficiente. Você consegue mensurar quantas pessoas você precisa contratar, você consegue mensurar qual é o frete que você precisa, qual é o número de maquinário, e isso traz uma clareza num setor que já tem tantas intempéries não administráveis, que é imensurável o valor agregado dessa solução. E aí eu volto a um ponto que é somado a esse, que é uma solução integrada e dinâmica para a colheita. O campo em si, hoje, vejo que tem como maior dor uma colheita que sofre por uma logística complexa, por interesses de entrega não correlacionados ao ponto de maturação e não correlacionados
ao ponto máximo de produtividade que poderia ser alcançado, caso essa análise fosse feita de forma imparcial, levando em consideração o resultado final, que é maior número de produto final adquirido ou processado ou produzido, se você tiver essa gestão e essa análise global. A colheita, infelizmente, hoje não é feita de forma sistêmica. Não existe uma análise global, inclusive de variedades, para que aquilo ganhe um processo de logística mais eficiente. A própria usina poderia fazer uma logística de variedades a serem plantadas, precoce, média e tardia, para que a colheita fluísse de forma a ganhar, inclusive, valor agregado na logística. Isso ganha tempo, isso ganha pessoas, isso ganha maquinários, isso ganha custo. Isso ganha poluição, inclusive, porque é menos caminhão transitando, é menos máquina trabalhando de forma desorganizada. Pode ser que exista uma usina na Conchinchina. Isso não é uma solução global. As usinas não trabalham de forma global com essa visão de análise de plantio para uma colheita por produtividade, por uma colheita por ponto de maturação. E o último ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, e extremamente relevante, inclusive eu passei uma experiência essa semana com isso. Eu gostaria, assim, como ser humano, até de ressaltar esse ponto, que é uma solução para o problema de queimadas. Esse ano é um ano extremamente seco, onde está acontecendo de forma super intensa. Existem problemas de colheita que geram faísca e geram queimada, existem problemas de má-fé que geram queimadas, existem problemas de canavial perto de estradas que geram queimadas com bituca de cigarro, enfim, existem vários problemas que geram queimada. Mas a queimada, ela não precisa só ser evitada pelo lado bonitinho, que a gente não quer que queima porque estraga o solo. Não, não é isso. É muito além disso. Essa semana eu passei uma experiência real, onde a gente estava numa estrada, saindo da fazenda e indo até a cidade. E uma rajada de vento tinha um canavial que tinha iniciado um fogo, não era nosso, era na estrada, iniciado um fogo no meio da colheita, por uma faísca, e a gente passando na estrada, quando de repente deu uma rajada de vento, e aquele fogo virou para cima do nosso carro. Eu estava dirigindo, inclusive. Eu tive que fazer uma manobra, voltar para trás, porque a gente foi quase atingido pelo fogo. Isso põe em risco a vida das pessoas, põe em risco a vida dos trabalhadores, põe em risco a vida dos animais. Esse fogo pegou uma mata, essa mata ainda está queimando, isso foi terça-feira, essa mata ainda está queimando, não foi possível apagar. E com esses sistemas de tecnologia que existe hoje, eu penso que alguma solução possa ser arrumada para esse ponto de queimadas, até porque isso implica totalmente na produtividade e no resultado efetivo da produção, da cana, da usina, do produtor. É menos produção para o produtor, é menos produção para a usina e um custo muito maior. Sem contar que isso deixa o agro sem credibilidade, isso coloca em risco a visão que o mundo tem sobre a gente. Meus filhos estavam no carro e falavam, nossa, que horror, essa cultura, pelo amor de Deus, olha o fogo, está destruindo tudo. E não é isso, foi um acidente que gerou uma faísca e que pôs em risco uma plantação que já tinha anos de história,
que pôs em risco uma situação que realmente é extremamente complicada. E a gente tem que sair do bonitinho, não é controlar a queimada, porque isso é chato na Globo. É controlar a queimada porque isso significa produtividade, é controlar a queimada porque isso significa ricos para as pessoas, é controlar a queimada porque isso é custo para a usina, é controlar a queimada porque isso é custo para o meio ambiente, e é controlar a queimada porque, além de tudo, hoje nós produtores fazemos seguro que não cobre os custos quando as coisas são queimadas, por N razões. E eu não estou aqui para pontuar o incêndio acidental ou criminoso ou isso ou aquilo. Essa é uma dor do produtor. O produtor ama o que faz. Ele não quer que aquilo se queime, porque foram anos cuidando de uma planta que, de repente, por um passe de mágicas, ou por uma pessoa mal intencionada, ou por uma bituca de cigarro de uma pessoa inconsequente, ou por uma faísca de um maquinário. Será que não tem uma solução para não ter faísca no maquinário? Como não? No mundo tem solução para tudo, não vai ter para isso. Acontece um incêndio que devasta a visão do agro, o resultado do produtor e o custo da usina. Esses são os pontos que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Não sei se eu me estendi no meu tempo ou se eu ainda estou no meu tempo. Ainda. Mas, como produtora rural hoje, eu destacaria esses pontos. E aí, pegando só um ganchinho para finalizar, acho que valeria também vocês analisarem as propostas de seguro para queimada. De repente, vocês possam encontrar soluções para serem levadas para seguradoras que mostram que o produtor precisa de um produto mais eficiente, porque em algumas situações você gasta com o seguro, o governo tem até alguns subsídios, você gasta com isso, só que a efetividade do resultado você não tem. E quem perde com isso é a cadeia como um todo. Porque é menos produto final. E se é menos produto final, foi mais área utilizada para não gerar resultado. Que é isso o que a gente tem que pensar. Quando a gente fala em agro, tem uma coisa que precisa ser ressaltada. Espaço não se cria. Quanto melhor for otimizado o seu espaço, no custo, na produtividade, no uso com as pessoas e na real conversão do que foi plantado em produto a ser consumido pelo cliente final, maior resultado trouxe o agro, menos desmatamento terá no mundo, maior efetividade em alimentar o ser humano será conquistado. E nós, produtores, o que fazemos é isso. Nós plantamos, cuidamos, fazemos a gestão da comida que vai para a mesa de vocês, do combustível que vai para a mesa de vocês. A gestão global disso precisa ser olhada urgentemente, porque análise pontual não agrega valor no produto final. Se a gente tem que alimentar não sei quantas milhões de pessoas a mais, porque é tanta pressão que eu já nem decoro os números, até 2050, a gente precisa ter soluções globais. Não dá mais para ter o ortopedista da ponta do dedo. A gente precisa voltar para o clínico geral. Essa é a mensagem minha para vocês. Espero ter colaborado com a minha visão de produtora rural. Tenho muito orgulho da cadeira a qual eu ocupo nessa cadeia de geração de energia e de alimentos, mas essa é apenas a dor de um produtor que acorda, planta e cria. Obrigada, pessoal. Não, Sarita, perfeito, ótimo. Importantíssima essa visão também do outro lado da cadeia, né? Então, por isso que é importante a gente ter você também, que a gente está olhando a cadeia toda, e você deu vários insights aí. Assim, estou até feliz aqui de tanto conteúdo que eu estou vendo muito alinhado e eu estou vendo o pessoal ficando doido lá para saber o que eles vão fazer, porque é tanta opção. É tanto problema para resolver, com tanta Exato. tecnologia que existe para fazer isso e a gente consegue entregar, tá? Exatamente. A tecnologia está aí, né? Precisa aportar ela no lugar certo. Exato. Então, assim, eu acho que faz todo sentido isso que você falou, de realmente dessa comunicação, transparência. A gente vai falar muito disso, né? Voltado para a tecnologia, o pessoal de tecnologia que está ouvindo aí,
Quando fala em transparência, a gente vem em blockchain. Então, assim, tem muitas tecnologias para isso. Essa falta de comunicação, de integração, igual você falou, do produtor com a indústria, né? E essa questão que você apontou de fantástica, de a integração dentro da própria porteira, né? Do agrícola, da Exato. própria empresa com ao custo lá que você falou, né? Então, acho que assim Exatamente. faz todo sentido e enriqueceu muito realmente. E acho que no final você vai ter algumas surpresas aí de algumas soluções Que para bom. ajudar Estou vocês. aguardando ansiosa as soluções aí, para implantar o mais rápido possível. Não, legal, tá ótimo, Sarita. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigada, espero ter colaborado, viu? Tá ótimo, obrigado, valeu. Até mais. É.